Viola é patrimônio, já disse o senhor Modrinho. Viola, sua grandeza é tudo que eu sempre quis. Viola se mostra ao mundo como se mostra pra mim. Viola, sua beleza, tesouro do meu país. Olá pessoal, meu nome é João Araújo, eu sou músico, instrumentista, intérprete, cantor, arranjador. Tenho uma carreira artística relacionada à viola e também atuo como produtor e gestor de projetos culturais pela minha empresa Viola Urbana Produções. Eu venho falar hoje com vocês de um assunto relacionado à viola e reconhecimento de patrimônio imaterial, mas que não é só da viola. Eu vim falar de uma forma a alertar as pessoas de praticamente todos os segmentos artísticos e até algumas outras pessoas de outros segmentos, de várias cadeias produtivas. Então eu vou usar o exemplo da viola, mas que pode servir para muita gente dentro da música, das outras artes, da cultura, vários segmentos aí. As fontes das minhas informações são leis, são documentos oficiais dos órgãos públicos, algumas publicações, alguns livros, e eu vou deixar essa lista de referências no comentário do vídeo e sempre à disposição. Mas sobre o assunto e os exemplos que eu vou dar aqui, eu já costumo há alguns anos deixar na rede social Facebook, num grupo chamado Grupo Viola Nosso Patrimônio. Por que num grupo? Porque no grupo a gente tem condição de deixar os arquivos lá à disposição para vocês lerem ou baixarem. Então, se alguém quiser fazer uma pesquisa, eu aconselho que vá fazer isso, que confira, vai poder baixar tudo de uma vez só lá no grupo Viola Nosso Patrimônio, que a gente pode deixar os arquivos lá à disposição. Uma das coisas que eu faço muita questão é de defender a leitura e a reflexão. Então, esse trabalho que eu presto aí com relação à viola e à preservação do patrimônio imaterial, ele tem muito a ver com essa prática, com esse hábito que eu já venho tendo há muito tempo. Então, nesse vídeo eu não vou me ater apenas ao que está escrito nos documentos que eu estou deixando de referência, mas, sobretudo, eu vou trazer as reflexões e as experiências que eu tive no meio desse processo, que eu acho que é bastante útil, né? Repito, não só para quem é da viola, para quem é da música, mas para quem é de vários segmentos da cadeia produtiva, né? E até de outros de fora das artes e da cultura. A viola foi reconhecida oficialmente aqui no estado de Minas Gerais como uma forma de expressão e um modo de fazer válido aos livros de registro de patrimônio imaterial. Esta é a declaração, né? Mas o que significa isso daí? Primeiro que viola é um instrumento que chegou ao Brasil a partir da nossa colonização, vindo de Portugal, né? Então a ideia viola vem de Portugal e é trazida aqui, e a gente já nos primeiros anos, né, da nossa colonização já encontra referências em livros sobre um instrumento chamado viola. Teoricamente ela está aqui no Brasil desde o início da colonização ali. Uma coisa muito interessante, esse instrumento vindo de Portugal, ele gerou aqui vários outros instrumentos chamados viola, que alguns pesquisadores já estão aceitando chamar como a família das violas brasileiras. Então são vários modelos por várias partes desse país, e o modelo mais conhecido é o que todo mundo chama de viola caipira, com as características que hoje estão já bem concretizadas, né? Então as pessoas falam muito a viola caipira, mas na verdade, já trazendo o raciocínio para patrimônio imaterial, são as violas brasileiras que detêm toda essa história cultural e esse valor cultural para o nosso país. O reconhecimento como patrimônio imaterial é um processo legalizado, já formalizado, por órgãos públicos, nos mais variados âmbitos, né? O mais antigo seria o âmbito federal, cujo órgão responsável é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
que delimitou como fazer esse registro, como fazer esse processo, anteriormente mesmo à própria ONU, que pela Unesco também tem um processo de reconhecimento de bens como patrimônio da humanidade. Fora isso, praticamente todos os estados do Brasil, como é o caso de Minas Gerais, já tem essa formalização já toda delimitada, já toda regulamentada, e alguns municípios pelo Brasil também têm, outros não. A única relação que existe aí é o seguinte: um bem só é reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade se ele primeiro tiver sido reconhecido no país. Ele pode ser reconhecido no município e não ser no resto, ele pode ser no estado ou não, pode ser reconhecido nacionalmente e não ser reconhecido no estado, isso aí indefere. A única relação que tem aí nesse sentido hierárquico é, para ser reconhecido como patrimônio da humanidade, precisa ser reconhecido primeiro no país de origem daquele bem. Então o importante é que o reconhecimento é um processo que já tem a formalização dele nos âmbitos municipal, estadual, federal e mundial, que é o da Unesco, órgão da ONU. A gente vai se basear aqui pelas regras, que é mais ou menos o que todo mundo faz, pelas regras do IPHAN, do Instituto Nacional. Tá? O que não está muito claro, ou não está muito específico nas leis, o mais importante, o reconhecimento oficial como patrimônio material, é que isso é uma demanda de uma classe. Isso é uma vontade popular que o Estado regulamenta, mas a base dele é a vontade popular. Então guarda essa informação aí. O principal do reconhecimento do patrimônio material é que a base dele é a vontade popular de um determinado grupo sobre um determinado bem. Também, que não é muito claro, mas que o IPHAN pratica e as outras instituições também, nos outros âmbitos, é que normalmente eles trabalham aí com bens que já tenham 75 a 100 anos, não é uma coisa fixa, mas é uma referência, e que tenham possibilidade de estar se perdendo. Uma dúvida que as pessoas têm é que o reconhecimento como patrimônio material ele não é um tombamento como se faz com prédios, com coisas materiais. Ele, na verdade, é muito diferente. Ele tem o mesmo fundamento, que é salvaguardar alguma coisa para preservação, né, algum tesouro, mas no caso dos prédios e edifícios, há uma interferência direta do governo nelas. E no caso do patrimônio material, a ideia é salvaguardar, mas aí já não há uma ingerência direta. Ao contrário, só vai fazer ações para que estas manifestações ou bens que são reconhecidos, eles possam continuar sendo desenvolvidos, continuar sendo citados, continuar sendo valorizados e não esquecidos. E o que pode ser reconhecido como patrimônio material ou não? Essa informação é bem importante. São 4 livros determinados pelo IPHAN e que os outros âmbitos também seguem. Pode ser criados outros livros, mas por enquanto o que estão sendo usados são 4 livros. É o livro dos lugares, não confundir com patrimônio material. Lugares são praças, ou cidades, ou locais, ou bairros, onde uma determinada manifestação cultural normalmente aconteça. Não significa o lugar físico em si, mas o ponto de encontro, né? Pode ser o setor norte de um estado, de uma cidade, por exemplo, o setor sul. O que importa é que aquele lugar ali seja reconhecido dentro das regras, ele pode ser registrado. O livro das celebrações, independe de serem religiosas ou não, pode ser celebrações, festas, podem ser festas religiosas também, né? Mas ser uma celebração, por exemplo, uma festa de rodeio, uma festa típica da cidade, desde que se enquadre, né? O livro dos saberes, que é muito citado como os modos de fazer, a maneira como é construída, como ela vai passando de geração em geração, e que não tem registro em vídeo, não tem registro escrito, isso pode se perder. Então, se for considerado que a maneira de fabricar alguma coisa merece a salvaguarda, então ela entra nesse livro, que é o livro dos modos de fazer, o livro dos saberes. É o caso de uma parte desse reconhecimento da viola aqui, que salvaguardou o modo de fazer a viola, alguns modos específicos de fazer viola aqui em Minas Gerais. A maioria não tem muita diferença do resto do Brasil, mas alguns são específicos daqui. E o livro das formas de expressão, que é quando uma determinada manifestação artística, pode ser de música, pode ser de dança, pode ser de cinema, pode ser de literatura,
como essa manifestação artística ela merece ser salvaguardada para que não se perca. Então também é o caso aqui de Minas Gerais e da viola, cuja manifestação é reconhecida como forma de expressão do povo mineiro. Então por isso que ela foi salvaguardada. Em todos esses livros, de acordo com as regras já estabelecidas pelos órgãos oficiais, um bem pode ser reconhecido como patrimônio material de um determinado povo, uma determinada região. A viola, e já para a gente, há muitos anos, há muito tempo, ela já é considerada patrimônio imaterial do nosso povo, né? Do Brasil. Só falta agora oficializar isso, desse patrimônio imaterial. Sou totalmente a favor. Qual a importância desse reconhecimento oficial? Muita gente diz, a gente já sabe que a coisa é um tesouro, que aquele tesouro merece ser preservado, então para que o reconhecimento oficial? A diferença que faz, muito importante saber, é que a partir do reconhecimento oficial, o órgão, seja ele municipal, estadual, federal ou o mundial, o Unesco, o órgão está decretando oficialmente que ele reconhece aquele bem como um patrimônio e que ele está aberto a fazer estudos e ações pela preservação e salvaguarda daquele patrimônio. Então é muito diferente, né? É uma janela aberta que os espaços de mídia reconhecem, ou seja, jornais, revistas, televisão, internet, todos os órgãos reconhecem isso porque é oficial, é uma coisa oficial do governo. Então os espaços se abrem mais para esses bens. As universidades também entendem essa língua muito claramente, então elas começam também a perceber e a aceitar mais estudos, a aceitar mais projetos, possivelmente a aceitar novas pastas em suas grades, de acordo com aquele bem, a partir do momento que ele é reconhecido oficialmente. E ele também tem uma importância muito grande na valorização de quem trabalha. Então, voltando ao exemplo da viola. A partir do momento que o governo decretou que o reconhecimento oficial da viola como forma de expressão, o violeiro se sente mais importante, porque ele, o violeiro, quem fabrica, quem faz show, quem faz projetos, enfim, todo mundo, quem escreve livros, quem faz filmes, todo mundo relacionado à viola, passa a perceber que ele está fazendo parte de uma coisa muito importante, de um tesouro oficialmente reconhecido. Essa é a diferença do reconhecimento oficial. Eu vou dar um exemplo para vocês, que não é da viola, mas eu vou dar um exemplo de um bem reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade, como forma de expressão do povo brasileiro, que é a capoeira. Inclusive foi nessa coisa que eu me inspirei, quando eu comecei a ter as ideias. Pois bem, em 2017, eu coloquei como meta para mim e para minha empresa fazer alguns shows na Europa. Eu já conhecia a Europa, já tinha percebido mais ou menos como que acontecem, como que rolam as coisas lá, e eu queria ir tocar a minha viola na Europa. Dois detalhes. O primeiro detalhe é que eu comecei a mandar daqui e-mails para essas instituições, universidades, escolas, mídia, para essas pessoas dizendo que eu já tinha a ideia de batalhar pela viola como patrimônio material aqui no Brasil, porque eu sei que eles entendem essa língua, entre aspas. E a minha aceitação foi ótima. Eu consegui espaços para tocar e em todos eles me perguntaram, em alguns eu tive que dar pequenas palestras a respeito dessa viola e do processo de patrimônio imaterial que estava em curso e que em 2018 o Estado de Minas Gerais reconheceu. Mas aí, para poder alavancar essas coisas, antes eu comecei a entrar nas redes sociais, né, no Facebook, procurando grupos de pessoas que moravam nas cidades onde eu ia, para que eu tivesse contato e depois apoio também, quando acontecessem os shows, que elas pudessem me ajudar a realizar os shows e depois como público. E eu reparei nesses grupos de Facebook específicos, que são de cidadãos brasileiros fora daqui. Então, por exemplo, em Londres tem um grupo chamado Brasileiros em Londres. Eu entrei lá naquele grupo, comecei a interagir com as pessoas, com os brasileiros, né, com os meus objetivos, e comecei a observar quase diariamente o anúncio de shows de capoeira. Então, presta atenção, se você entrar nesses grupos hoje, você vai ver também que periodicamente tem um show de capoeira em alguma cidade da Europa.
O raciocínio sobre a importância do reconhecimento oficial, no caso do reconhecimento como patrimônio da humanidade, que eu trago para vocês é esse. Imagine que você é uma pessoa que está trabalhando numa universidade ou em algum órgão e que você queira fazer uma demonstração de capoeira em qualquer lugar do mundo. Você vai procurar e vai achar que a capoeira é um bem reconhecido oficialmente pela Unesco como patrimônio da humanidade. E se você fosse contratar pessoas para demonstrar capoeira, de qual país seriam essas pessoas que você iria contratar? Ou seja, de todos os países do mundo, os brasileiros que praticam capoeira seriam os procurados. Então isso significa, esse reconhecimento oficial significa essa divulgação, essa possibilidade, e quando há isso daí, você começa a ter uma demanda por professores de capoeira, por fabricantes de berimbau, por fabricantes de roupas específicas de capoeira, por praticantes de capoeira, certo? Começa-se a ter interesse em talvez vir ao Brasil para ver a capoeira sendo praticada aqui, nos estados, né? Onde tem, quase todo estado tem. Então, está entendendo qual que é a máquina que é envolvida quando um bem é reconhecido? Há toda uma movimentação que gera renda para quem pratica aquele bem. No caso da capoeira, obviamente que a Bahia parte na frente, mas em quase todo lugar do Brasil tem capoeira. Então, lá fora, as pessoas podem querer ter esse interesse, e normalmente tem, e isso traz dinheiro para as cidades. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, a viola não é reconhecida ainda nem no Brasil, e nem lá fora, nem na Unesco, como patrimônio. Mas ela já é reconhecida aqui em Minas como patrimônio. Ou seja, já começa a surgir no resto do país o interesse pelo violeiro mineiro, para que ele vá fazer shows lá, o próprio show dele aqui transmitido pela internet. E, por exemplo, as cidades que têm alguma ligação específica com viola, vou dar um exemplo para vocês. A cidade onde nasceu Tião Carreiro, que se chama Montes Claros, aqui em Minas. Obviamente que Montes Claros poderia angariar, fazer um museu do Tião Carreiro, alguma coisa assim, para trazer o quê? Atrativo turístico. As pessoas que vêm fazer turismo para conhecer a cidade onde Tião Carreiro nasceu, ou a região, talvez seja uma cidade menor, lá perto de Montes Claros. Uma cidade como Conselheiro Lafayette, aqui em Minas Gerais, onde tinha a viola de Queluz, que era muito famosa no século XIX. Então ele pode também angariar fundos, né? Angariar atrativo turístico que traz benefício para a economia, para as pessoas, por exemplo. Vamos dizer que tem alguém fabricando viola de Queluz ainda lá em Conselheiro Lafayette, essa pessoa pode ser procurada para vender violas para o resto do Brasil. Então são todos benefícios que só são possíveis a partir do momento que essa janela foi aberta, ou seja, de que há o reconhecimento oficial. Ah, mas aqui a gente teve um bem reconhecido, mas não aconteceu nada. É, realmente. E isso pode inclusive estar totalmente correto. O mais importante com relação a isso, já nessa fase, e que houve um reconhecimento, é as pessoas terem noção de como funciona. E isso é o tipo da coisa que não está muito claro nas leis e nas informações, mas que na minha experiência eu acho importante passar para vocês. Como funciona o reconhecimento, o processo do reconhecimento como patrimônio? Existem basicamente 3 fases. A primeira fase é a fase do requerimento ao órgão público. Depois, a fase do órgão público fazer o reconhecimento e depois de reconhecido, as ações da classe. Lembra que eu falei que esse processo, o mais importante dele é a ação da classe? Então, nós vamos falar sobre cada um desses processos, mas o mais importante é que a classe participe. A fase do requerimento. Para se fazer o requerimento, você vai seguir as regras aí de acordo com o seu âmbito, né, municipal, estadual ou federal. E aí, cabe à classe, é uma manifestação que parte da classe. Então, obviamente, dentro dessas regras aí, uma pessoa tem que elaborar esse requerimento. Isso é muito importante, porque é muito difícil você elaborar um requerimento a 5, a 2, 3, 10 mãos. Isso é quase impossível. Uma pessoa vai entender as regras e vai recolher os dados da comunidade. E, em nome dessa comunidade, vai propor ao órgão público
que analise o requerimento, certo? Junto com esse requerimento, normalmente você tem que pegar declarações de apoio dessa sua classe, isso é óbvio, que são chamados detentores do bem, né? Mas você recolhe isso daí, recolhe as informações, faz a análise técnica histórica e das regras e faz a proposta. Então é uma pessoa, mas em nome de uma classe. A classe aí participa dando apoio, às vezes dando alguma sugestão e tal. Uma coisa que é importante é saber pelas regras do seu município, do seu estado ou da federação, quem é que pode ser o representante para fazer o requerimento. Em alguns lugares, qualquer pessoa pode. Em outros lugares, somente organizações ou o ministro da Cultura, ou o secretário de Cultura, ou uma associação oficial, né, uma organização não governamental, que pode fazer, mas teria que ter CNPJ. Então tem que analisar isso aí para saber quem é que pode fazer. A segunda fase é a fase específica do reconhecimento. Então, a partir do momento que tem um requerimento dentro das regras daquele âmbito, ele vai fazer uma análise sobre aquilo, ele vai ter o tempo dele para fazer uma análise, um estudo da viabilidade, e vai ver se cabe ou não dentro das regras, vai talvez pedir alguma revisão, até o momento, dentro do tempo do órgão público, para que ele vai decretar, né, ou não, aquele bem como patrimônio dentro de um dos 4 livros. Então essa fase do reconhecimento ela cabe exclusivamente ao órgão público dentro do tempo dele. O que a classe pode fazer? A classe pode, de acordo com sua organização, solicitar desse órgão que faça análise, pode se deixar à disposição para fornecer mais dados, né? A classe pode participar nisso daí, mas cabe exclusivamente ao órgão fazer essa análise. E finalmente, as ações. Então aí entra a parte do que não aconteceu nada. Por quê? A partir do momento do reconhecimento, cabe à classe fazer que as ações aconteçam. Não está previsto que o órgão público, no caso, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, tenha que fazer alguma coisa. Ele vai fazer dentro das possibilidades dele, dos orçamentos dele, dentro da situação política e financeira e econômica do Estado. Mas cabe à classe se organizar e chegar lá no órgão estadual, federal, municipal, seja o que for, e se disponibilizar como classe organizada. Então, em Minas Gerais pode não estar acontecendo nada nesse sentido, porque a classe não se organizou e não foi lá. Ou seja, isso na prática, gente, significa o seguinte: você junta aí alguns nomes de expressão, vamos dar o exemplo da viola, alguns nomes de expressão da viola, e elege ali alguns representantes. Também não adianta ir 100 pessoas lá no órgão, né? No nosso caso de Minas chama IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico. Não adianta juntar 100 pessoas relacionadas à viola e ir lá no IEFA. Mas se você elege alguns representantes, 2, 3, 5, e vai lá no IEFA e fala: olha, vocês reconheceram como patrimônio material a viola, as coisas envolvidas, o modo de fazer, e a gente está aqui como sociedade organizada para estar à disposição de vocês, para saber o que a gente pode fazer para ajudar e para mim saber o que tem de previsto, né? Porque cabe a essa classe agora movimentar essa janela que foi aberta, entendeu? Não cabe mais ao órgão público, a base é o interesse da classe. Então a classe pode se organizar e ir lá no IEFA, a classe também, por esses representantes, pode ir nas universidades, ou em uma, ou em alguma organização coletiva de universidades e escolas, e falar: olha, a viola foi reconhecida como patrimônio material, então a gente queria saber quais ações que vocês podem fazer, né? Se vocês têm interesse, se vocês precisam de ajuda, nós estamos aqui enquanto classe interessada, mas que também entendida, né? Que é a chamada classe detentora do bem. Né? Idem na mídia. Né? Cada violeiro pode, em cada entrevista que der na mídia, citar: olha, inclusive eu estou muito orgulhoso porque a viola é patrimônio material reconhecido em Minas. Então é dessa forma que a classe começa a trabalhar. Por exemplo, aqui no Estado, eu sei que existe algum benefício no ICMS chamado ICMS cultural. Mas a classe não se organizou e ela não sabe que isso existe. Então existem verbas que estão aí que podem ser usadas. E existem outras verbas que de repente você vai até o órgão e consegue ter uma ideia. Né? De repente vocês estão lá conversando e falam: poxa, isso aqui poderia ser feito. Quando há abertura de editais, por exemplo, você entra com projetos relacionados à viola e deixa isso bem claro. A viola é patrimônio material, porque eu tenho certeza
que vai ser melhor olhado. Nas redes sociais, a classe organizada também pode começar a postar sempre: viola, patrimônio material, queremos alguma coisa, o que podemos fazer, quais ideias. Você pode juntar no meio da classe ideias de projetos para viola específicos, porque ela é patrimônio material, e levar isso para os órgãos, para a universidade, para a mídia, entendeu? O exemplo que eu dou é exatamente esse momento que nós estamos vivendo aqui, onde eu estou fazendo esse vídeo aqui no momento em que eu acabei de ganhar uma premiação pelo meu projeto Viola Nosso Patrimônio. Uma premiação entre todas as classes artísticas, mas que ganhou destaque por quê? Porque a minha ideia era falar sobre isso, sobre esse momento da viola como patrimônio e desse esclarecimento do como funciona, entendeu? O momento agora é da classe se organizar e começar a utilizar esse reconhecimento oficial. É assim que funciona. A gente faz o requerimento, o órgão reconhece, a gente pode atuar nesse sentido também, mas é o órgão que é responsável. E a partir do momento que ele reconheceu, ele está fazendo um compromisso com a sociedade. Então está na hora de ir lá e exercer esse compromisso, chegar no órgão público, não precisa de brigar, não precisa de exigir, não precisa de nada, é simplesmente chegar como sociedade organizada: olha, a gente representa aqui o bem, né, a viola, pessoas relacionadas à viola, tanto fabricantes, como quem toca, como quem faz show, como quem escreve livro, todas as pessoas, a gente vem cá representando essa classe e a gente quer analisar com vocês o que pode ser feito, o que a gente pode ajudar. Esse é o momento da viola patrimônio em Minas Gerais. E esse é um momento que pode chegar em qualquer bem, em qualquer lugar do Brasil, né? Por sinal, o projeto, para que ela seja reconhecida no Brasil também, está parado na mão do órgão público. Ele está lá fazendo diante do trâmite dele. Nada impede que essa sociedade organizada da viola brasileira vá lá e batalhe, porque ele só será reconhecido como patrimônio da humanidade um dia, conforme eu expliquei, se ele primeiro for reconhecido no nosso país. Então, enquanto essa parte não for feita, a gente não consegue andar, mas a gente pode atuar. E outros artistas, músicos também, tem muita coisa relacionada, por exemplo, ao choro, ao samba. Eu estou falando aqui sem saber se eles já estão reconhecidos ou não, se eles estão em forma, mas tem muita coisa relacionada à música e à cultura em geral que pode merecer esse processo ou que pode estar dentro desse processo já e que você pode ajudar desde que você saiba como fazer, como atuar, né? Então, é o que vocês podem fazer. Numa revisão geral, patrimônio material é um processo regularizado que se baseia na movimentação da classe e cuja maior responsabilidade é de uma classe detentora. Podem ser reconhecidos oficialmente tanto lugares, quanto celebrações, quanto os modos de fazer, quanto formas de expressão. O reconhecimento ele vai abrir portas junto à mídia, à comunidade acadêmica, enfim, aos patrocinadores em geral, né? São vários os caminhos que são abertos, mas que cabe à classe batalhar por isso, né? Colocar seus projetos, procurar se organizar sobretudo. E depois de reconhecido oficialmente, de sair isso daí nos órgãos públicos, no IPHAN, por exemplo, é previsto que sejam 10 anos em que esse bem estará salvaguardado e observado. Então são 10 anos que a gente tem de oportunidade de fazer coisas por isso, né? No caso a gente, porque eu sou da viola, então eu me coloco nisso. São 10 anos em que a classe pode batalhar pelos reconhecimentos, né? Pelos reconhecimentos, sobretudo pelas ações, as ações de salvaguarda, mais projetos, mais shows, mais livros com viola, mais exemplos aí. Esse último benefício, na verdade, foi a fonte da minha ideia de propor que a viola seja patrimônio material. Eu tive essa ideia aproximadamente em 2011. Só em 2015 que eu propus aqui ao Estado de Minas Gerais que analisasse a possibilidade da viola ser reconhecida em algum dos livros de registro. Durante esse tempo eu fui estudando, né, vendo como é que era o processo, devagarinho, não foi uma coisa que eu estudei o tempo todo. E aí em 2015 teve primeira recusa pelo Estado. Mas eu não desisti. Em 2017 eu entrei com requerimento no âmbito nacional, via Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, para o reconhecimento nacional.
E aí, em 2017, o Estado voltou atrás e achou interessante aquela ideia e lançou o início do reconhecimento, aí fez toda a mobilização. Em 2018 houve o reconhecimento oficial pelo Estado de Minas Gerais. O processo nacional continua em andamento, dependendo da classe também, da manifestação e do interesse da classe em conquistar esse reconhecimento oficial. Na fase do reconhecimento, cabe ao órgão público a análise do requerimento feito, os estudos sobre aquele bem, sobre a história daquele bem, sobre se ele vai caber mesmo como patrimônio que caiba em algum dos livros. A consulta à classe é feita nessa segunda fase também. Então aí nessa segunda fase é feita outra consulta pública à classe para ouvir a classe o que ela quer, o que ela acha. Isso é importante porque muita gente não entendeu porque que eu entrei com o procedimento, mas porque na primeira fase cabe a uma pessoa a colocar o requerimento. A fase de consulta é a fase da segunda parte. Isso aconteceu aqui em Minas Gerais. Foram feitos seminários, consultas, chamaram várias pessoas, inclusive eu fui chamado para dar depoimento, para falar o que eu achava. E também a análise das possíveis ações que vão acontecer, elas também são feitas aí. Quando o órgão decreta o reconhecimento oficial, ele já fez todos os estudos possíveis e já sabe das ações que poderão e deverão ser feitas no futuro. Ele só não sabe se vai ser possível fazê-las, enfim, se vai haver verbas para elas. Isso é uma outra análise que depende de todo o governo, no caso aqui do governo estadual todo, e das características que eu já falei. Então foi assim que nós chegamos até hoje, que é dessa forma que está acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que possa servir para vocês, tanto da viola quanto de outras áreas da música e da cultura, esse como fazer aí o reconhecimento e como funciona o reconhecimento do patrimônio imaterial. Tá bom? Um grande abraço.